mínima do Minha Casa Minha Vida vai subir de R$ 25 para R$ 80 e será cobrada para as novas moradias do programa habitacional que começam a ser contratadas neste ano. Pertencente à terceira etapa do programa, a mudança se refere às famílias pertencentes à primeira faixa com renda de até R$ 1,8 mil. Para as pessoas que recebem salário mensal de no máximo R$ 800, a prestação será de R$ 80. De acordo com o Ministério das Cidades, para aqueles que têm renda mensal entre R$ 800 e R$ 1,2 mil, o valor corresponderá a 10% do salário. As famílias cujo salário médio varia entre R$ 1,2 e R$ 1,8 mil pagarão mensalmente o valor que corresponde a 15% do salário. A prestação mínima paga anteriormente pelos beneficiários do programa era de R$ 25 por mês. Antes das mudanças, em toda a faixa 1, cerca de 95% do imóvel era subsidiado pelo governo. Segundo a presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, a prestação para as famílias da faixa de renda mais baixa, atendidas pelo Minha Casa Minha Vida, não tinha reajuste desde o lançamento do programa em 2009, enquanto a renda dos beneficiários e o valor dos imóveis subiram no período. E na nossa dica do dia de hoje, você vai aprender a fazer uma deliciosa receita de churrasco na panela de pressão. Isso mesmo, fica como se fosse feita em uma churrasqueira. O aroma e o sabor são iguais e o tempero muito saboroso. Anote aí os ingredientes. Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo às sugestões enviadas no YouTube, churrasco na panela de pressão. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1,5 kg de picanha, 1 colher rasa de café de tempero caseiro, uma pitada de orégano, uma pitada de pimenta do reino em pó, 2 colheres de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 1 colher de sopa de molho shoyu. Nós vamos usar 1 colher de sopa porque ele escurece muito a carne. Se vocês quiserem usar 2 colheres, pode, mas nós vamos usar apenas 1. Vamos usar também carvão suficiente para cobrir o fundo da panela de pressão e papel alumínio para enrolá-lo. Linguiça à vontade, que nós vamos cozinhar também junto com a carne. E aqui nós temos condimentos aromáticos. Nós vamos colocar junto com o carvão para exalar um aroma delicioso na carne enquanto estiver dentro da panela de pressão. Esses são os ingredientes da nossa receita de hoje. Nós vamos colocar o azeite, o molho shoyu, o molho inglês, o tempero caseiro, os condimentos aromáticos e o cheiro verde. Nós vamos misturar bem. Este aqui é o tempero que nós estamos acostumados a usar para temperar a carne de churrasco. Mas se você temperar só com sal grosso, você pode usar só o sal grosso. Nós usamos esse tempero aqui quando fazemos churrasco. Fica muito gostoso. Recebemos muitos elogios. Agora nós vamos reservar a carne. Na segunda etapa da nossa receita, nós vamos pegar 2 folhas de papel alumínio e vamos enrolar o carvão dentro dela. A quantidade de carvão tem que ser o suficiente para cobrir todo o fundo da sua panela. Agora nós colocamos os condimentos aromáticos em cima do carvão. Aqui tem louro, alecrim, orégano, manjericão. Este não é o tempero que nós usamos na carne, não. É outros condimentos, tá? E agora nós vamos embrulhar. Nós embrulhamos bem, o papel alumínio não rasgar, tá, gente? Agora nós vamos forrar o fundo da panela com este carvão.
Vamos colocar a carne. Nós não encostamos a carne na beirada da panela, não. Porque senão pode queimar a ponta que fica encostado. A linguiça sim, nós podemos encostar, mas a carne não. Agora nós vamos colocar a linguiça. Essa parte da linguiça que ficar encostada, ela vai ficar corada. Mas não tem importância não, faz parte da receita, tá? Então é assim, se você quiser, pode colocar aqui também, sem encostar na beirada, batatas, batata crua, temperada. Pode colocar também frango, mas aqui nós vamos colocar somente a picanha e a linguiça. Não colocamos água, gente, somente assim do jeito que tá. Nós vamos colocar na pressão. Depois de 20 minutos, nós vamos ver se está no ponto que nós queremos. Se você quiser mais bem passado, aí você deixa mais um pouquinho. Vamos levar ao fogo alto até este pino aqui começar a chiar. Aí que nós vamos contar os 20 minutos. Agora começou a pitar a panela. Então nós vamos contar agora 20 minutos, tá, gente? Já se passaram 20 minutos que o pino começou a chiar. Então, nós apagamos o fogo, estava no fogo baixo, porque a partir do momento que começa a pitar, nós abaixamos o fogo. Está sem pressão a tampa, gente, olha, não está saindo barulho nenhum. Um aroma de churrasco mesmo. Olha aqui, a carne está suculenta. Agora nós vamos ver se ela está do jeito que nós gostamos. Gente, está um cheirinho de churrasco mesmo. Aqui no apartamento está parecendo que nós estamos na churrasqueira e fazendo churrasco. Olha como ele ficou suculento. Gente, como está macia a carne, um aroma delicioso. A linguiça também está um aroma muito gostoso. Olhando assim, ninguém fala pelo aroma e pelo sabor que foi feito na panela de pressão. E este carvão aqui dentro, gente, se vocês quiserem usarem mais uma vez para fazer mais uma remessa de carne, pode fazer. Dá para fazer 2 vezes. É só você esperar esfriar, depois você vai contar de novo 20 minutos. Gente, se vocês pudessem sentir o aroma de churrasco que está aqui, parece que foi feito na churrasqueira mesmo. A carne ficou muito suculenta, macia. A linguiça também, olha, ficou coradinha. Muito gostosa mesmo. E o aroma, você sentindo o aroma, parece que você está perto de uma churrasqueira. Vale a pena vocês fazerem em casa. Então esta é a nossa receita de hoje. Churrasco na panela de pressão. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. No dia de hoje você vai aprender a fazer uma deliciosa receita de churrasco na panela de pressão. Isso mesmo, fica como se fosse feito em uma churrasqueira. O aroma e o sabor são iguais e o tempero muito saboroso. Anote aí os ingredientes. E depois de quase 140 dias de greve, os médicos peritos do INSS decidiram retornar ao trabalho a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro, segundo a Associação Nacional da Categoria. A entidade informa, no entanto, que será retomado apenas o atendimento àqueles que ainda não se submeteram à perícia médica inicial. Em nota, a Associação Nacional dos Médicos Peritos afirma que a categoria permanecerá em estado de greve
o que significa que será mantido apenas o atendimento essencial, com prioridade para quem vai fazer a primeira perícia para dar entrada a algum tipo de benefício. Novas paralisações no futuro não estão descartadas. O INSS informou que o retorno dos peritos ao trabalho permitirá ao Instituto envidar esforços para uma rápida e completa regularização do atendimento à população, reduzindo o tempo de espera pela perícia médica e agilizando a conclusão dos processos represados. Segundo o órgão, em boa parte das unidades, o atendimento pericial é realizado normalmente. A Central de Atendimento 135 está à disposição para informar os segurados e realizar os agendamentos ou reagendamentos necessários. As ações da Petrobras seguiram operando em queda nesta última segunda-feira, depois de recuarem 9% na última sexta-feira. Às 13h29, a ação preferencial perdia 4,06% a R$ 4,96, caindo abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez em 12 anos. Esse é o menor valor da ação preferencial desde novembro de 2003, quando o levantamento da Economática. No ano, as ações preferenciais já acumulam baixa de 22,8%. Dos 10 pregões fechados em 2016, os papéis fecharam 8 em queda, que nessa última segunda-feira aconteceu em meio à volatilidade dos preços do petróleo, conforme o mercado segue atentos aos riscos do endividamento e ao plano de desinvestimento da petroleira. Pela manhã, os preços internacionais do petróleo mostraram volatilidade, com o barril de Brent tendo renovado a mínima desde 2003, abaixo dos $28 mais cedo, com o fim de sanções ao Irã no fim de semana. Na semana passada, o Conselho de Administração da Petrobras anunciou a redução do plano de investimentos da companhia para o período 2015-2019 para 98,4 bilhões de dólares, uma queda de 32 bilhões ou de 24,5% ante a projeção inicial, principalmente devido à otimização do portfólio de projetos e do efeito cambial em meio a um cenário de preços do petróleo mais baixos. Previsão do tempo. A semana continua com previsão de chuva em Minas Gerais por causa da atuação de áreas de estabilidade atmosféricas. Nesta quarta-feira, o tempo deve ficar encoberto com chuvas a qualquer hora no centro, norte, noroeste e oeste. Nas demais regiões do estado, o dia será de céu nublado com chuvas fracas a moderadas. Em Vazante, o dia continua nublado e com previsão de chuva a qualquer hora do dia e da noite. A temperatura mínima é de 21 e a máxima prevista de 30 graus. 2.144 pacientes de Minas Gerais. Este é o número de pessoas que tiveram a oportunidade de realizar transplante de órgão ou tecido em 2015. Segundo dados do MG Transplantes, o número sofreu uma ligeira queda em relação a 2014, quando 2.330 pessoas foram submetidas ao procedimento. Os transplantes de córnea lideraram a lista dos procedimentos feitos no ano passado, beneficiando 1.267 pessoas que estavam com problemas como ceratocone, que é a doença que causa deformação da córnea, perfuração do globo ocular ou úlcera de córnea sem resposta ao tratamento clínico. Já o número de pacientes que receberam um rim novo foi de 544. Em seguida, estão os transplantes de medula óssea com 109, fígado com 86, escleras, que é um tipo de tecido ocular com 85, coração 37 e pâncreas ou rim 16. O diretor do MG Transplantes, o médico Omar Lopes Cansado, diz que a leve redução da quantidade de transplantes se deve à diminuição da taxa de doadores. Ainda é frequente a recusa das famílias por desconhecimento do que é morte encefálica, medo de mutilação do corpo e impedimento por questões religiosas, conta o médico. Hoje, Minas Gerais possui cerca de 3.000 pessoas aguardando por um transplante na fila. Para atender a essa demanda, o médico trabalha com a perspectiva de aumentar de 12 para 13 a taxa de doadores para cada 1 milhão de pessoas em 2016. Para isso, o MG Transplantes pretende intensificar as campanhas de conscientização e de esclarecimento da população. De acordo com Omar Cansado, outras medidas também serão tomadas para melhorar a logística de capacitação de órgãos em todo o estado. O médico adiantou que entre as ações estão o mapeamento dos hospitais com maior potencial de doação e o treinamento dos seus profissionais para a abordagem das famílias e notificação de possíveis doadores.
de esporte, a divulgação de um escândalo de manipulação de resultados no mundo do tênis ofuscou a rodada de abertura do Aberto da Austrália, enquanto a maioria absoluta dos tenistas evitou comentar o assunto e negou ter recebido qualquer proposta ao longo da carreira. O atual número 1 do mundo revelou que em 2006 chegou a seu conhecimento uma oferta de $200 mil, que é mais de R$800 mil na cotação atual, para que perdesse uma partida de primeira rodada em Petersburgo, e o sérvio acabou sequer participando da competição. Em reportagem divulgada neste último domingo, a emissora britânica BBC e site BuzzFeed revelam suspeitas de corrupção em um sistema de apostas e combinação de resultados que envolveriam 16 tenistas, todos entre os 50 melhores do ranking da ATP. Segundo a publicação, 8 deles estariam no Aberto da Austrália, que teve início neste último domingo. O esquema teria atuado em várias partidas, incluindo o Wimbledon e Roland Garros. A reportagem ainda diz que a ATP teria acobertado o esquema. Em pronunciamento, o presidente da entidade, Chris Kermode, negou que a associação tenha sido negligente com o caso e disse desconhecer qualquer evidência de arranjo de resultados. Os veículos ingleses dizem que obtiveram documentos de investigações iniciadas em 2007 pela própria ATP. O piso salarial dos professores terá reajuste de 11,36%, anunciou o ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Com isso, o valor passa de R$ 1.917,78 em 2015 para R$ 2.135,64 em 2016. O índice representa um aumento real de 0,69%, considerando a inflação oficial de 10,67%. O MEC recebeu dos estados e municípios um pedido de adiamento do reajuste para agosto e que o índice fosse de 7,41%. Ao anunciar o valor, Mercadante ressaltou que a pasta apenas cumpre a lei vigente. Pela lei, o piso vale a partir de janeiro, mas o ministro destacou que isso pode ser negociado entre os trabalhadores e governos. Quanto vale a vida de um ser humano para você? Isso não tem preço, mas infelizmente nem todos pensam assim. Preso pouco depois de matar a ex-companheira, o assassino confessou e deu detalhes do crime. A frieza com que o ex-detento relata o assassinato impressiona. Ele chega a dar risadas ao lembrar o momento em que desferia os golpes de faca na mulher. Já outro criminoso tirou a vida de um trabalhador com 4 tiros, por causa de uma simples bicicleta, e não mostrou nenhum sinal de arrependimento. Vejam. Olha, você vai ver agora um assassino frio. O homem que matou o dono de uma pamonharia no início do mês foi apresentado hoje pela manhã pela Polícia Civil. O crime foi cometido por um motivo fútil. O rapaz, que agiu com muita frieza, não demonstrou nem um pouco de arrependimento. Um assassino frio que matou por um motivo fútil e nem um pouco arrependido. Aos 19 anos, Luiz Augusto Gonçalves estava à vontade ao confessar os detalhes de como tirou a vida do dono de uma pamonharia no início do mês no Jardim Guanabara, em Goiânia. O motivo? Uma bicicleta velha que pertencia à vítima e o acusado não teria devolvido e, por isso, apanhado do comerciante. Luiz pegou a bicicleta emprestada de Cláudio para acertar as contas com um traficante que, segundo ele, teria vendido cal como cocaína. Peguei a bicicleta do Cláudio para ir atrás dele, bati nele e esqueci a bicicleta. O Cláudio veio e conversou comigo, eu falei, a bicicleta tá ali, ninguém roubou não. Ele foi bater na minha cara. A bicicleta valia R$50, bicicleta velha, porque ele bateu na minha cara. Porque ele não chegou e conversou. Fui embora, não ameacei ninguém, no outro dia eu voltei de 4 tiros na cara dele. Luiz disparou 4 vezes contra Cláudio, segundo ele, para vingar os socos que levou. 4 tiros para cada morro, um para cada morro. Pegou só 3, ainda falta 1. Se alguém bater de novo, na minha cara eu mato. Luiz chegou a ser preso na semana passada pela Polícia Militar com uma moto com registro de roubo. A Polícia Civil já sabia que ele era o acusado da morte do dono da pamonharia. Só que Luiz foi liberado na porta da delegacia, porque o mandado de prisão pelo homicídio ainda não tinha sido expedido pelo juiz. Há uma certa demora no Poder Judiciário em expedir esses mandados de prisão, em apreciar essas representações da Polícia Civil. Tanto é que, em muitos casos, nós representamos e ficamos aguardando pelos mandados. Você viu que frieza desse rapaz, esse é o retrato da violência. Vamos ouvir de novo o que ele tem a dizer. Se alguém bater de novo, na minha cara eu mato.
Esse é o retrato da violência. Por conta de uma cocaína falsa que ele comprou, pegou uma bicicleta velha emprestada, não devolveu, e ele foi lá, brigou com o dono da pamonharia, e o resultado é esse aí. Mais uma pessoa morta aqui em Goiânia. E por hoje é só. Para ficar por dentro de outras notícias, basta acessar o nosso site www.tvnoroeste.org. E você também pode conferir essas e outras edições do nosso jornal na página do facebook.com/noroeste vazante. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.